Fala pessoal, Júnior Botafoguense na área, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o jogo, né? É um vídeo de pré-jogo, o jogo de hoje entre São Paulo, Botafogo e São Paulo, né? Às 21h30 no Newton Santos, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre a atmosfera desse jogo, né? Mas antes de começar aquele pré-jogo bacana, deixa o like, tá? Quem não for inscrito, se inscreve no canal aí para estar fortalecendo, tá nos ajudando aqui ao crescimento do nosso canal. Então assim, quem não for inscrito, se inscreve no canal. Quem já for inscrito, deixa o like, tá? Ativa as notificações, que é um sininho que tá aí, tá? Não custa nada, é de graça, para poder estar fortalecendo o canal e que a gente possa continuar evoluindo e trazendo mais informações para vocês aqui sobre o Botafogo, sobre o dia a dia e algumas notícias também para vocês, tá bom? Então dá aquela moral, dá aquela força pro canal. Bom, no pré-jogo de hoje, vamos falar um pouco sobre a atmosfera, né? De como tá o Botafogo, de como tá o São Paulo, como as prováveis escalações dos dois times, né? Principalmente do Botafogo. O Botafogo não tem muita dúvida, né, na escalação. O Botafogo tem uma dúvida, na minha visão, nas laterais, se começa com Alex Telles ou Massal, mas o GE já deu que meio que deu que iria iniciar o Massal e que a dúvida mesmo seria na lateral direita entre Vitinho e Matheus Ponte. Então a provável escalação do Botafogo é o John no gol, Matheus Ponte ou Vitinho. Aí eu vou dar a minha opinião, eu iria com o Vitinho, porque você não pode pagar 8 milhões de euros no jogador para deixar ele no banco num dos jogos mais importantes do ano do Botafogo. Porque assim, o Botafogo precisa fazer um resultado nesse primeiro jogo para poder levar uma vantagem boa para São Paulo. Então você não pode deixar o Vitinho no banco de reservas para o Matheus Ponte. Se a gente, até mesmo a gente, nós torcedores reclamávamos do Matheus Ponte, tudo bem que ele veio melhorando, veio jogando bem, mas a gente reclamava que não passava tanta segurança, por ser jovem ainda. Então você não pode trazer o Vitinho que veio para jogar esses jogos e deixar ele no banco. Então, eu iria com o Vitinho, tá? Na zaga, Bastos e Alexandre Barbosa. Na lateral esquerda, Massal. Aí, Júnior, mas e o Alex Telles? Massal é o mesmo nível do Alex Telles. O Massal tem uma qualidade absurda, tá? Lógico, o Alex Telles não é que é o mesmo nível, o Alex Telles está um pouquinho à frente, mas não é tanta diferença como, na minha visão, há a diferença entre Vitinho e Matheus Ponte. Então, o Massal, ele é um cara experiente, é um cara de jogos grandes também. Então, se Massal estiver bem, estiver com condição física para jogar, pode entrar Massal e depois o Alex Telles entra, tá? Então, não vejo tanta diferença em relação aos dois. Nos volantes, a dupla de volante, o Gregory volta, estava suspenso no jogo do Brasileirão, então ele está de volta. Então é o Gregory, Marlon Freitas e aí o nosso quarteto fantástico, né? Que aí é Thiago Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus. Essa é a provável escalação do Botafogo. Não tem muita mudança. O Botafogo precisa realmente ir para cima e fazer um bom resultado nesse primeiro jogo. E aí o São Paulo, a provável escalação do São Paulo, né? Eu tenho acompanhado desde ontem algumas lives, né? Alguns programas de torcedores são paulinos falando um pouco sobre esse jogo, de como pode vir o São Paulo, de a expectativa que eles estão para esse jogo, né? Em todos que eu assisti, não assisti muito, mas todos que eu assisti, eles estão bem cautelosos em relação ao jogo de hoje, né? Eles entendem que o Botafogo é um time melhor, tá? Mas que o São Paulo pode fazer um bom jogo e arrancar um empate. Eu vi alguns deles falando que assinaria agora se fosse um empate, que não teria jogo, assinaria um empate. Então, assim, para vocês entenderem o nível de respeito que o Botafogo hoje está impondo a qualquer adversário, principalmente em casa. Eles sabem que é muito difícil ganhar do Botafogo, então eles assinam um empate sem sombra de dúvida. Pode ser São Paulo, pode ser Palmeiras, pode ser flamenguista, pode ser qualquer torcedor, porque eles sabem que é difícil ganhar, tá? Então a provável escalação do São Paulo, eu estou buscando pelo GE, eu vi pelo GE
que tinha essa dúvida se era 3 zagueiros, 3 volantes ou 2 zagueiros, mas o GE deu que a provável escalação do São Paulo é Rafael no gol, é o Rafinha, Arboleda, Alan Franco e o Wellington, né? Esse quarteto aí de zaga. De volantes é o Luiz Gustavo e o Bobadilha, tá? E na frente tem o Wellington Rato, na direita, Lucas Moura centralizado, o William Gomes, que é um jovem aí que vem jogando bem, né? Os São Paulinos estão falando muito bem dele. Vem William Gomes pela esquerda e na frente o Caleri, tá? Então essa é a provável escalação do São Paulo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a atmosfera do jogo, sobre algumas falas, né, de São Paulino e de botafoguense, e que eu discordo de algumas falas dos São Paulinos, né? Na minha visão, o Botafogo é favorito. Não vou dizer favoritaço porque o São Paulo também não é um time ruim, tá? Diferentemente contra o Corinthians, que pra mim era favoritaço o Botafogo. Então, mas o Botafogo é favorito jogando dentro de casa. E é favorito para o confronto dos dois jogos, tá? O Botafogo precisa entrar bem, precisa entrar concentrado, precisa entrar motivado. Vai ter uma atmosfera absurda no jogo de hoje no Newton Santos. Eu tenho certeza que a torcida do Botafogo vai fazer aquela festa maravilhosa que ele vem fazendo. Eu acredito que vai dar aí. A minha expectativa é para que seja o maior público do ano no Newton Santos hoje, né? Os ingressos já foram esgotados. Então, a minha expectativa é para que gire ali em torno de 40, 42 mil pessoas, né? Eu sei que é meio complicado, mas eu acredito que pelo menos 40 mil pessoas deva ter hoje no estádio Newton Santos. Então, o Botafogo precisa entrar muito concentrado, o Botafogo precisa entrar muito ligado no jogo, tá? Ter uma preocupação com o Lucas, tá? Que na minha visão é um jogador que pode fazer a diferença a favor do São Paulo. Não pode deixar o Lucas arrancar, dar aquelas arrancadas, e eu confio muito no Gregory. O Gregory é um jogador que ele ali na frente da zaga dificilmente ele deixa algum jogador chegar e sair driblando todo mundo. Então eu confio muito no Gregory para que ele realmente não permita que o Lucas, que essa é a jogada principal do Lucas, de pegar a bola, sair arrancando e sair arrastando todo mundo. Então a gente tem que ficar ligado em relação a esse jogador, que na minha visão é o jogador mais perigoso hoje do São Paulo, tá? Falando um pouco sobre o lado do São Paulo, eu tenho ouvido muito alguns comentaristas, né? E até a própria torcida do São Paulo falando que o Botafogo é favorito, mas não é tão favorito porque o São Paulo tem mais história na competição, tem mais camisa na competição. Eu vou dar minha opinião, tá? Eu discordo muito desse tipo de análise em relação ao jogo. Por que eu discordo, tá? O São Paulo realmente ele tem mais história na Libertadores. Ele é tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial. Isso aí a gente não nega, né? Não tem nem como a gente falar o contrário. Só que a gente precisa entender que a história do São Paulo não foi feita por esses jogadores. Esses jogadores que estão hoje não tem essa bagagem de falar, não, eu fui campeão, eu tenho um lastro, eu tenho um histórico pesado para que vai entrar dentro de campo, tá? Diferentemente do Palmeiras. O porquê eu estou fazendo essa comparação? Quando a gente joga contra o Palmeiras, o Botafogo era favorito, mas falou que o pessoal comentou que do palmeirense que igualava o favoritismo porque o Botafogo era o melhor futebol, tinha o melhor time, mas o Palmeiras era um dos últimos times campeões de Libertadores, de Brasileiro, estava ganhando tudo. Isso eu concordo, por quê? Porque foram aqueles jogadores do Palmeiras que construíram essa história recente do Palmeiras, principalmente na Libertadores. Então a gente tinha ali Rony, Rafael Veiga, Gustavo Gomes, o Everton, Marcos Rocha, jogadores que foram campeões da Libertadores, campeões brasileiros. Então, assim, jogadores que a história deles, junto com a do Palmeiras, entrava dentro de campo e jogadores que não iriam sentir a pressão. Por isso que eu vejo essa diferença com o São Paulo. Quem me garante que um Wellington Rato não vai sentir a pressão? Ah, mas o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Sim, mas Libertadores é outra competição. Então, quem me garante que o Wellington Rato não vai sentir a pressão?
Quem me garante que o William Gomes não vai sentir a pressão? Quem me garante que Bobadilha não vai sentir a pressão? Quem me garante que Luciano, se jogar, não vai sentir a pressão? Então, assim, a gente precisa diferenciar o clube, a história do clube, com os jogadores que estão dentro de campo. Porque senão, se a gente for colocar a história vai pesar, a história vai pesar. Então, toda vez que forem jogar contra o Santos, tem que ter essa narrativa, que a história vai pesar. Mesmo com o Santos, com o time horrível que tem hoje. Então, assim, a história pesa, pesa. A camisa pesa, pesa. Assim como a do Botafogo também pesa. O Botafogo tá jogando dentro de casa. Então, essa narrativa que alguns comentaristas e torcedores do São Paulo vêm falando de que, não, o São Paulo tem história. O São Paulo tem história, não esses jogadores que estão hoje no São Paulo tem história. Tem essa história, né? Então, assim, na minha visão, os jogadores que hoje jogam no São Paulo, que realmente podem colocar essa história, essa experiência, principalmente de carreira, dentro do campo, que não vai pesar para eles, na minha visão, são Rafinha, que é um jogador de Europa, jogador campeão com o Bayern de Munique, jogador de seleção brasileira, jogador líder de São Paulo. Lucas Moura, jogador de Europa, jogador de seleção brasileira, jogador que ganhou um dos últimos títulos daquela era vitoriosa do São Paulo, que foi em 2012, até 2012, quando ele ganhou a Sul-Americana, né? Então, o São Paulo, ali sim era uma época vitoriosa, porque o São Paulo vinha de um tricampeonato brasileiro, que foi em 2006, 2007 e 2008. Vinha de um campeonato campeão mundial em 2005. E o último título foi em 2012. Então era recente a história. Tinha jogadores que tinham sido tricampeão brasileiro. Então é Rafinha, Lucas Moura e Luiz Gustavo, que também é um jogador de Europa. Todos os outros, eu não vou cair nesse papinho de comentarista da mídia paulista e de torcedor de São Paulo tentando igualar os times, tentando igualar o favoritismo. De que a história vai pesar. Não vai pesar, é o que eu tô falando. Nada contra, com todo respeito ao jogador. Mas me fala qual é a história que o Wellington Rato tem. Que vai pegar, colocar a bola debaixo do braço e vai fazer acontecer. Nós temos jogadores assim, tá? Nós temos, como em outros vídeos eu falei, nós temos o Luiz Henrique, nós temos o Thiago Almada e nós temos o Igor Jesus. Thiago Almada é jogador de seleção argentina, campeão do mundo. Quer mais história do que essa? Então, assim, pessoal, não, é minha opinião, não vou cair nessa. Para mim, o Botafogo é favorito e ponto. Se o Botafogo é favorito tanto dentro de casa como favorito nos dois jogos. Se o Botafogo conseguir impor o seu jogo, impor o seu modelo de jogo, a gente tem tudo para fazer um bom resultado hoje no Newton Santos e levar um bom resultado e também fazer um bom jogo contra o São Paulo lá no Morumbi. Teve um comentarista que ele foi cirúrgico, né? Na visão dele, falando sobre o favoritismo do São Paulo. E ele até discordou dessa questão de história, né? Que ele falou assim, se o São Paulo voltar vivo, ele precisa de um empate. Porque se o Botafogo ganhar com um gol de diferença, eu ainda acho que não é um resultado bom para o São Paulo. Por quê? Porque o Botafogo joga dentro e fora de casa do mesmo jeito. O Botafogo pegou o Palmeiras e meteu 2-0 dentro da casa do Palmeiras. Mas o Palmeiras empatou e quase virou. Ficou essa sensação de 10 minutos finais ali que o Palmeiras foi bom, fez um jogo bom. Não, o Botafogo abriu 3-0 do Palmeiras. Um time que realmente na história recente tem sido campeão de tudo. E com esses jogadores que estão aí, muitos desses que estão aí, como eu já citei. Então, assim, na minha visão, em relação à atmosfera do jogo é essa. Para mim, o Botafogo é muito favorito. O Botafogo tem que entrar realmente para decidir o jogo já nessa primeira partida, tá? Então, vamos estar acompanhando aí. Hoje à noite eu vou fazer o pós-jogo, tá? Então, o vídeo ele vai sair um pouco mais tarde, tá? Então, do que eu costumo estar postando os vídeos. Então, o meu placar hoje, a minha expectativa hoje é uma vitória do Botafogo de 2-0 em cima do São Paulo, para que a gente vá com o resultado tranquilo para enfrentar eles na próxima quarta-feira em São Paulo, beleza? Então, pessoal, quem curtiu o vídeo aí, deixa o like, tá? Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá aquela moral, dá aquela força aí para que a gente possa continuar
crescendo e trazendo mais vídeos para vocês. Ativa o sininho aí quem não é inscrito de notificações para que toda vez que a gente poste um vídeo aqui, vocês sejam notificados e possam estar acompanhando aqui as nossas opiniões, os nossos comentários, tá? E a gente trocando essa ideia. Quem quiser comentar também, deixa os comentários aí nos vídeos que eu respondo todos, tá? E a gente fica trocando essa ideia de botafoguense para botafoguense. Valeu? À noite eu tô de volta. Bom jogo a todos. Vamos torcer, vamos vibrar muito, que a gente tem tudo para sair com um bom resultado nessa noite no Newton Santos contra o São Paulo. Mais tarde eu tô de volta. Um abraço a todos.